Olá, espero que se encontrem bem. Eu neste vídeo vou falar acerca das diferentes finalizações de uma cintura numa peça de roupa. Por exemplo, numa saia ou eventualmente também numas calças. Mas no caso até aqui mais concretamente vou falar acerca das saias. E então, um tipo é através de uma faixa de tecido que depois vai ser adicionada da linha da cintura do modelo para cima e que nós chamamos de cos. Essa faixa pode ser a direito ou pode assumir uma forma anatómica e por isso nós podemos chamar também de um cos anatómico ou um cos cortado a jeito e que depois então vai acompanhar no fundo a configuração do corpo na zona onde se encontra e que pode ser eventualmente em termos da nossa cintura natural, da nossa cintura anatómica, esse cos pode estar, por exemplo, situada para cima da cintura ou para baixo da cintura ou ali a meio, mas ele vai sempre acompanhar ali a nossa configuração anatómica, daí se chamar-se um cos anatómico. Eu aqui em cima da mesa tenho desde já uma saia com um cos a direito, ok? E dá para perceber isso, que é uma tira de tecido que essa mesma tira de tecido vai servir aqui de cos exterior e depois a própria tira vai virar para dentro e vai servir aqui de finalização, de acabamento, de guarnição da saia pelo lado de dentro. Portanto, lá está, é de facto um retângulo que vai ter a altura do cos a multiplicar por 2, porque ela também que vai virar para dentro, mais os devidos valores de costura. Em termos de comprimento, o comprimento da linha da cintura mais a devida folga. Este cos a direito não convém ser muito alto, o ideal será ser no máximo 4 cm, que é por acaso é o tamanho, a altura deste, porque caso contrário, se for muito mais alto, depois ele não vai vestir bem na medida em que não acompanha a configuração aqui da nossa zona na linha da cintura. Neste caso, este cos da direita é uma única tira que vira para dentro, mas eventualmente podia ser até duas tiras, uma para o exterior, para o cos exterior e outra tira aqui para o cos na parte de dentro. Podemos até optar por fazer isso se quisermos ter um tecido no exterior, por exemplo, igual à saia, e outro tecido no interior, já diferente. E no caso, por exemplo, de só aqui no meio das costas, que tem aqui um fecho, como é que nós iríamos fazer? Imaginemos que estamos a cozer este cos à saia. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro vamos cozer a tira de tecido, aqui à saia, colocamos aqui a tira de tecido, que será, antes de virarmos para dentro, portanto será mais alta, o dobro da altura do cos, e colocamos direito com direito e vamos cozer a toda a volta na linha da cintura. Depois, a seguir, colocamos o fecho e vamos colocar o fecho até meio da altura da tira de tecido, não é, que serve de cos, e depois é que viramos a seguir a parte interior, que vai corresponder à parte interior do cos, para dentro da saia. Ok, em termos de cos a direito está. Agora, o outro tipo de cos que eu tinha falado era o cos anatómico, que, por exemplo, podemos utilizar quando pretendemos que seja um cos um pouco mais alto. Por exemplo, a partir de 5 cm já convém colocar um cos anatómico, que é mais ou menos o caso deste, tem 5 cm, até poderia ser ainda mais alto. E o que é que ele então tem? O que é que este cos anatómico tem? Exatamente, acompanha a configuração da linha da cintura, que é arredondada, e também este cos acompanha essa configuração. Ele aqui tem que ter obrigatoriamente uma parte exterior e uma parte interior diferente, portanto, uma faixa para o exterior e uma faixa de tecido, não é? Com a mesma forma para o interior. Portanto, tem que ter um cos exterior e um cos interior. Isto tanto na frente da saia como também depois nas costas da saia. Também a parte exterior, que neste caso são duas componentes, porque tem aqui a costura a meio das costas para o fecho, e depois duas partes interiores também. E obviamente aqui depois vai existir também aqui uma costura na lateral. Neste caso, em termos de confecção, como é que faríamos? Primeiro iríamos cozer, vamos aqui para a frente, iríamos cozer a parte do cos exterior,
à saia e depois iríamos a colocar o fecho aqui nas costas também, unindo o fecho, portanto, à saia e ao cós exterior, e só depois é que iríamos costurar o cós interior. No que diz respeito a este cós anatómico, como é que iria funcionar em termos de modelagem? Como é que nós íamos fazer em termos de modelagem? Eu tenho aqui a base, no fundo isto é a base da saia, das costas. Imaginamos que íamos fazer uma saia bastante simples, uma saia a direito. E como é que eu aqui iria colocar então o tal cós? Para já, tinha que definir a localização. Eu poderia optar, por exemplo, de colocar o cós da cintura para baixo. Se colocasse o cós da cintura para baixo, é muito simples. O que é que eu tinha que fazer? Era só, para marcar a altura do cós, vamos, por exemplo, marcar com uma altura de... Eu vou fazer a caneta para se notar melhor. Fazer aqui a marcação de 4 cm da linha de cintura para baixo, mantendo o arredondado da linha da cintura, aqui este arredondado, e depois, o que é que eu tinha que fazer? Para já, para extrair o molde do cós, a parte do cós não tem, obviamente não tem pinça, não é? E então eu tenho que fechar aqui a pinça e depois poderia, então, a partir daí, marcar aqui com esta minha régua de curvas a linha da cintura e teria aqui, depois era só extrair o molde do cós, estaria aqui o molde. Claro que depois, no molde final, teria que ter as devidas margens, valores de costura, no caso aqui em cima, porque teria que cozer depois à parte interior, ao cós interior, aqui na linha lateral, aqui em baixo, para cozer com a saia, e também, neste caso é o molde das costas, também aqui no meio costas, se tivesse um fecho no meio costas. No caso da frente, já não teria aqui valor de costura, porque seria uma única tira em toda a frente. Pronto, e depois então, daqui então extraíamos este molde para o cós e para a saia, para baixo, extraíamos, seria daqui da medida do cós, para baixo já seria a parte da saia, no caso das costas da saia. E claro que mantendo aqui já a pinça, portanto, daqui para baixo, para a saia, já teríamos que manter a pinça. Só aqui da medida do cós para cima é que fecharíamos a pinça para extrair o molde do cós. Também poderíamos optar por um cós mais acima da cintura, da nossa linha de cintura natural, anatómica, para cima. Então vamos ver aqui como é que iríamos fazer isso. No caso de se tratar de um cós da linha de cintura para cima, portanto, o que teria que fazer era marcar a altura da cintura para cima. Vamos manter os 4 cm a direito e depois, no outro extremo, na lateral, o que é que nós faríamos? Vamos marcar também a direito, porque a nossa configuração da cintura para cima é mais a direito, ou eventualmente alargando um pouco. Quanto mais alto for o cós, mais teremos que depois, se calhar, alargar. Mas vamos pôr a direito e depois isto teria que ser provado para ver se estaria bem de acordo com a nossa configuração. E então o que é que eu vou fazer? Em vez de ser inclinada essa linha, como até à linha da cintura, a saia vai estreitando, não é? Porque tem a ver com a configuração, mas da linha da cintura depois vai ficando mais a direito e eventualmente alargando. Portanto, eu vou marcar a direito. Eu vou utilizar aqui a linha da bacia em baixo para desenhar uma perpendicular, então, colocando aqui e lá em cima eu vou então a direito. Até poderia ser ligeiramente para fora, mas como eu não estou a fazer um cós muito alto, só de quase 4 cm, eu vou deixar a direito. Portanto, 4. E agora, aqui, a curva, vamos manter também a mesma configuração da linha da cintura, tal como fizemos em baixo. Ok? Pronto. Agora, vou então, neste caso, também fechar a pinça,
o cós não será cozido à saia depois da pinça estar fechada, e então agora sim posso desenhar aqui a curvatura da parte superior igual à linha da cintura. Pronto, e depois estaria aqui a parte do cós pronta a ser extraída, e depois daria as margens de costura, e a saia seria desenhada da linha de cintura para baixo. Eu posso também optar por fazer um cós que fique aqui na zona intermédia, por exemplo, marcando 2 cm acima da linha da cintura e 2 cm abaixo, e era exatamente a mesma coisa. Portanto, eu ia marcar aqui 2 cm, isto até ao meio das costas, aqui é a parte lateral, e também 2 cm para baixo. Então, aqui esta configuração também seria arredondada, acompanhando aqui a linha da cintura, e em baixo também. Isto só para vos mostrar aqui a parte da lateral. Ela ia ter exatamente esta configuração. Primeiro estreitava e depois alargava, mantendo a configuração. E no caso, o nosso cós seria depois aqui esta parte. Pronto, isto depois, obviamente, extraíamos o molde e íamos testar no corpo, fazer uma prova, a ver se estaria de acordo com a nossa configuração. Outra forma de finalizarmos a cintura, de rematarmos a cintura, é através de uma faixa tecida, de uma vista interior, de uma guarnição interior. Eu tenho aqui em cima da mesa já um exemplo, portanto é uma saia e não se vê aqui nenhum cós, portanto é o tecido da saia até acima, e depois é unida a uma faixa de tecido, uma vista aqui na parte interior, ok? Esta vista interior vai manter a configuração da saia, ok? É exatamente a mesma configuração da saia, é aquela que nós vamos ter aqui na faixa interior. Em termos de modelagem, como é que nós fazemos isso? É um pouco semelhante à questão do cós anatómico, só temos que definir. Portanto, imaginemos que aqui, utilizando outra vez o mesmo molde, imaginemos que a nossa saia terminaria aqui na linha de cintura anatómica, natural, portanto, a nossa vista seria aqui da cintura para baixo, ok? Também com a pinça, obviamente, fechada, ok? Pronto, basicamente era isso. Se nós optássemos por fazer uma saia, uma cintura bem subida, não é? Até cá acima, depois teria que aumentar aqui até cá acima, então a vista seria daqui para baixo, ok? Acompanhando sempre a forma do modelo, aqui no caso das costas e depois na frente. Em termos de confecção, o que é que nós iríamos fazer? Iríamos cortar então as componentes da vista, por exemplo, podia ser a frente, uma só frente completa, e depois as componentes das costas, e depois ter as vistas unidas, frente e costas, iríamos então unir à saia, isto já depois de termos na saia cozido o fecho, ok? E por agora é tudo, espero que de alguma forma esta informação seja útil.